Após o seu miserável desfile da vitória em 9 de maio, Putin falou ao mundo e disse algo que ninguém esperava. O fim da guerra na Ucrânia está chegando, afirmou o líder russo. Isso não é a declaração de uma vitória russa inevitável, como parece ser. É uma admissão silenciosa de que a Rússia perdeu, e Putin busca agora uma saída. As palavras de Putin mostram que ele reconhece a grande mudança de rumo na Ucrânia. Agora ele prepara o povo russo para o fracasso da operação militar especial. Vamos explicar como, mas antes precisamos falar sobre a declaração de Putin. Poucas horas após participar de um humilhante desfile do Dia da Vitória reduzido, que ele costuma usar para mostrar o poder russo, Putin falou à mídia e disse algo interessante. Acho que a questão está chegando ao fim. Essas palavras, ligadas à guerra na Ucrânia, foram cuidadosamente escolhidas. A palavra questão substituiu guerra, porque Putin tenta evitar declarações que admitam que o conflito iniciado por ele é uma guerra, mesmo com mais de 1,3 milhão de russos se tornam baixas nessa operação. Mas a verdadeira manchete aqui é que Putin parece acreditar que o fim está próximo. Vemos uma mudança na postura do líder russo, e suas palavras em 9 de maio indicam que ele tenta preparar seu povo para um desfecho inesperado. Enquanto dizia que a guerra na Ucrânia era justa por enfrentar a força agressiva ucraniana, Putin dedicou boa parte do discurso a criticar o Ocidente coletivo pelo apoio à Ucrânia. O Ocidente prometeu ajuda, mas depois fomentou o confronto com a Rússia, que ainda persiste. Creio que isso está perto do fim, mas é grave, afirmou Putin sobre o Ocidente. Mais uma vez, como em muito do que Putin falou após seu lamentável desfile, há clara duplicidade no discurso. Externamente, Putin se opõe ao Ocidente. Internamente, tenta apresentar a Rússia como algo que não é, revelando sua aceitação silenciosa do fim de tudo. Também vimos Putin mudar o tom ao falar de negociações com a Ucrânia. Uma reunião em um terceiro país também é possível, mas somente depois que os acordos finais forem alcançados sobre um tratado de paz, para que numa perspectiva histórica de longo prazo se participe desse evento e se assine o tratado. Mas deve ser um passo final, declarou Putin, usando novamente linguagem ambígua. Essa declaração revela duas coisas. Putin está novamente tentando agir como se tivesse todas as cartas na mão, enquanto fala sobre passos finais e acordos finais. Mas por trás da arrogância está o desespero. Este é Putin, tão claramente quanto consegue, clamando para quem quiser ouvir que a Rússia está pronta para fazer um acordo e acabar com a guerra que ela mesma começou. O que isso significa? Primeiro, vamos esclarecer o que não queremos dizer. As palavras de Putin visam, como sempre, mostrar um líder forte e no controle. Essas palavras podem indicar que Putin acredita que a Rússia está perto de vencer a guerra na Ucrânia. Se for o caso, isso mostra como as ilusões de Putin e sua recusa em ouvir generais, mais preocupados em sobreviver do que relatar a verdade do campo de batalha, o estão levando ao erro. Nada na ofensiva russa na Ucrânia indica que a vitória esteja próxima. Segundo o Centro Presidencial George W. Bush, em 2025, a Rússia conquistou só cerca de 1% do território ucraniano. Falta ainda cerca de 80%. Portanto, inevitavelmente, nesse ritmo, isso significaria que a Rússia só conquistaria a vitória em 80 anos. Os números mostram que a questão está longe de acabar. Se Putin estiver recebendo informações verdadeiras de seus generais, saberá que 2026 será ainda pior para a Rússia. A Ucrânia recuperou mais de 400 km² no sul. A ofensiva de primavera contra o cinturão de fortalezas de Donetsk estagnou, e em abril, a Rússia perdeu mais território do que ganhou pela primeira vez desde agosto de 2024. E a contra-invasão ucraniana em Kursk não houve aumento no ritmo dos avanços russos, na verdade foi o contrário, já que a Rússia atingiu taxas mensais de baixas de cerca de 35 mil soldados. Assim, não achamos que as declarações de Putin após o desfile indiquem que ele acredita que a Rússia vencerá em breve na Ucrânia. Mesmo o líder mais iludido veria que não há vitória. O importante é o que está por trás das palavras de Putin. Algo mais profundo ocorre, sugerindo que Putin está se preparando para um desfecho diferente do previsto por ele e seu povo. As palavras de Putin não falavam de vitória certa, mas preparavam para a retirada que virá. O que estamos realmente vendo nas palavras de Putin é o início de uma campanha de manipulação propagandística que está sendo usada para preparar o povo russo para a retirada da Rússia da Ucrânia. As declarações públicas de Putin sobre negociações de paz mostram isso. Talvez o maior sinal de que Putin busca uma saída para a invasão seja ele usar o discurso para retratar a Rússia como vítima, não como agressora. Preste atenção ao que Putin disse sobre o Ocidente. Mais do que até mesmo a Ucrânia, Putin está tentando retratar o Ocidente como a principal ameaça à Rússia.
Há um ponto muito claro nisso. Putin quer que seu povo pense que a guerra que eles estão travando agora é sobre sobreviver ao Ocidente e à OTAN, e não sobre derrotar a Ucrânia. E se isso parecer uma afirmação estranha, saiba que o discurso pós-desfile não foi a única vez em que Putin fez isso recentemente. Um dia depois, Putin seguiu atacando a OTAN. Ele voltou sua ira para a Finlândia, alegando que o país só entrou para a OTAN porque esperava que a Rússia colapsasse, sob a pressão que a OTAN estava colocando sobre a Rússia por meio de sanções e fornecendo ajuda à Ucrânia. Vamos simplesmente ignorar a ameaça que a Finlândia sentiu por fazer fronteira com uma nação que havia lançado uma invasão contra um de seus vizinhos, não é mesmo, Putin? Putin apontou qual construção às margens do rio Sestra como prova de que a Finlândia só quer tirar proveito do colapso da Rússia. Putin disse que os países ocidentais achavam que a Rússia colapsaria em 6 ou 7 meses e que o sistema bancário cairia, deixando milhões de russos desempregados. Aqui observamos a criação de uma nova narrativa. Putin agora apresenta a Rússia como vítima da agressão da OTAN, tratando a Ucrânia como consequência dessa agressão e não como país invadido pela Rússia em 2022. Isso deixou de ser sobre o sucesso da operação militar especial. Agora, Putin vende uma nova mensagem: sobrevivência, não vitória. Essa é a nova abordagem da propaganda, sugerida pelo discurso após o desfile. A Rússia se colocar como vítima da agressão da OTAN não é novidade. Boa parte da cultura sob Putin gira em torno do mito de vitimização, apresentando a Rússia como a nação injustiçada que reage à agressão alheia, não como agressora. Putin vai vasculhar a história a fundo para sustentar esse mito. Como a conversa destacou lá em 2022, ele já usou os exemplos das invasões da Rússia, tanto por Carlos XII da Suécia quanto por Napoleão, além da Operação Barbarossa de Adolf Hitler, para retratar a Rússia como a eterna vítima. De certa forma, a narrativa que vemos Putin construir enquanto critica o Ocidente em vários discursos é apenas uma continuação do que ele vem fazendo há anos. Agora é diferente. O fio narrativo que Putin manteve por tanto tempo está mais intenso. O uso do Dia da Vitória e do discurso pós-desfile para atacar o Ocidente, em vez de exaltar a Rússia, marca um avanço no vitimismo russo, decisão tomada por Putin por um motivo claro. Ele sabe que a invasão da Ucrânia fracassa e busca uma saída. Isso muda tudo na guerra na Ucrânia. Você está assistindo ao The Military Show, onde trazemos o quadro completo, não só as manchetes. Se é novo, inscreva-se. Analisamos tudo assim toda semana. O que as declarações de Putin após o desfile realmente mostram? Isso é menos sobre projeção de poder e mais sobre Putin ajustando sua mensagem para preparar seu povo para um desfecho diferente na guerra da Ucrânia do que prometeu. Putin não queria, mas divulga a nova propaganda porque sabe que está levando a Rússia a uma primavera problemática, que pode durar até o verão e paralisar o país. A CNN destacou em 26 de abril que Putin já tentou várias abordagens antes de usar sua mensagem para preparar os russos para uma retirada. Houve resistência pública contra Putin, até de membros da mídia russa que deveriam apoiar o Kremlin, enquanto ataques ucranianos causam apagões e falta de combustível. Putin tentou limitar a comunicação na Rússia bloqueando a internet móvel e reprimindo aplicativos populares como o Telegram. Prisões e batidas políticas estão ocorrendo, pois a paranoia de Putin o faz atacar qualquer um que considere ameaça ao seu cargo. Mas essas são apenas soluções temporárias que estão sendo implementadas para ajudar Putin a controlar a narrativa na Rússia. Nem mesmo essas repressões conseguem ocultar a dor real da guerra sentida pelo povo russo, principalmente na economia. Até Putin teve que admitir problemas na economia russa, como fez em abril ao cobrar soluções dos líderes econômicos e empresariais. Mas essas exigências são vazias, já que Putin sabe tão bem quanto qualquer outra pessoa que os problemas financeiros da Rússia e a crise do custo de vida que eles impuseram ao povo são causados por sua obsessão pela Ucrânia, levando-o a despejar bilhões e bilhões de dólares em uma guerra que a Rússia não está vencendo. No cenário global, a situação piorou para Putin, e o desfile do Dia da Vitória antes de seu último discurso comprova isso. Em 2025, o desfile exibiu todo o equipamento militar russo e teve a presença de dignitários como o presidente chinês Xi Jinping e o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Este último está fora de cena após uma operação dos Estados Unidos agravando os problemas da Rússia, que vê sua influência geopolítica diminuir.
Na versão de 2026 do desfile, o equipamento militar sumiu e Putin só conseguiu reunir seu fantoche da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e representantes do Laos, Cazaquistão e Ossétia do Sul. Com os problemas internos e a influência global em queda, a tentativa da Rússia de projetar poder soa vazia. Putin sabe disso. Por isso, as mensagens do discurso dele após o desfile foram mais voltadas ao povo russo do que às nações ocidentais, que pareciam o alvo inicial. A fala de Putin sobre negociar com a Ucrânia é bastante reveladora. Isso mostra que o presidente da Rússia tenta apresentar outro desfecho para a operação militar especial. Putin primeiro ofereceu toda a Ucrânia. Quando viu que isso não aconteceria, prometeu aos russos conquistar Donetsk. Com o enfraquecimento da ofensiva russa e os avanços ucranianos, o máximo que Putin pode propor é um acordo de paz que retire a Rússia da Ucrânia. Não por causa da Ucrânia, mas pela falsa ameaça ocidental que Putin quer fazer seu povo acreditar que está fazendo da Rússia uma vítima. Putin está criando uma nova narrativa porque sabe que foi encurralado. Ele percebe que russos estão se voltando contra ele e suas antigas mensagens sobre a Ucrânia. Apesar do controle de informação do Kremlin, os russos sabem que a Rússia não deveria demorar 4 anos para vencer, considerando as declarações anteriores de Putin sobre o poder do país. Eles notam o aumento dos preços e veem milhares indo à linha de frente e nunca voltando. Pesquisas de aprovação de agências estatais já mostram que a opinião pública está mudando contra Putin. O VTS-ON, que realiza pesquisas em nome do Kremlin, relata que o apoio a Putin entre seu povo caiu de 74% em fevereiro para 65,5% em abril, segundo o El País. Pode não parecer grande queda, mas em um país onde há medo de retaliação ao se manifestar é enorme, e Putin sabe disso. Diante dessas mudanças internas, Putin tenta apresentar um acordo de paz como vitória da Rússia. Não é. Insistir na paz é abrir mão de tudo que Putin disse buscar com a operação militar especial, e ele sabe disso. Por isso, ele diz em seus discursos que a Rússia é vítima da OTAN. Assim, a Rússia não perde para a Ucrânia, mas se retira para se proteger do Ocidente. A questão é, por que agora? As mudanças na narrativa de Putin não são por acaso. Há também as questões territoriais já citadas. Putin tentou mudar a narrativa poucos dias após a notícia vir à tona, o que não é coincidência. Naquele mês de abril, a Rússia registrou uma perda líquida de 116 km² de território na Ucrânia, indicando que a ofensiva em Donetsk havia estagnado e que o avanço da Ucrânia no sul está tendo sucesso. Essa reviravolta não condiz com as histórias anteriores de Putin sobre a dominância e inevitabilidade russas. Mas mesmo que a mensagem agora esteja sendo elaborada para preparar o povo russo, o verdadeiro motivo pelo qual Putin está mencionando negociações de paz e afirmando que o fim da guerra na Ucrânia está próximo é simples. Putin perde poder de barganha. Os avanços da Ucrânia, o progresso lento da Rússia e o fato de a Ucrânia resistir após 4 anos mostram que Putin precisa negociar a paz agora, pois percebe que o ímpeto não favorece mais a Rússia. Putin sabe que se enrolar até o fim de suas ofensivas de primavera e verão, Donetsk ainda resistirá quando já deveria ter caído, e a Rússia parecerá ainda mais fraca. Também não há sinais de que a Ucrânia vá recuar. Um pacote de empréstimo de 106 bilhões de dólares da União Europeia, ou UE, finalmente foi aprovado, após a remoção de Viktor Orbán do poder na Hungria. De novo com a influência geopolítica em queda em Putin. Mais um comparsa seu se foi. A Rússia também falhou em fazer os países da União Europeia recuarem no fornecimento de ajuda militar direta à Ucrânia. Ele viu países da União Europeia assinarem acordos de fabricação de drones com a Ucrânia e nações do Golfo, impactadas pela guerra no Irã, buscarem a Ucrânia e firmarem acordos de defesa de décadas. Enquanto conversamos, cerca de 20 países assinam ou avaliam acordos de drones com a Ucrânia, segundo o Odessa Journal. A mensagem para Putin é que a Ucrânia está se tornando uma potência, não apenas militarmente. O exército da Rússia sabe o quão devastadora já foi a defesa da Ucrânia, mas, geopoliticamente, a Ucrânia está deixando a Rússia para trás ao firmar os laços que Putin não está conseguindo criar. Tudo gira em torno do impulso, indo além da Ucrânia e atingindo o âmbito global. Para a Rússia, aliados confiáveis estão sendo perdidos, e as cartas que Putin achava que tinha estão se mostrando vazias. As cartas de Putin mostram perdas insustentáveis, avanços revertidos, influência geopolítica em queda, economia devastada e um líder tentando manter o controle enquanto a opinião pública se volta contra ele. É isso que Putin traz para a mesa nas negociações de paz, e é por isso que ele está tentando sair agora. Nada disso mudará para a Rússia no futuro.
Putin não consegue mais proteger seus aliados globais. A Ucrânia não vai capitular enquanto as baixas russas continuam aumentando e o estado da ofensiva de Putin em 2026 é exposto. E não há luz no fim do túnel para a economia da Rússia que não envolva Putin mudar de rumo e sair da Ucrânia. Por isso a mensagem mudou. Putin está preparando seu povo para uma paz que ele espera que venha. Quando um acordo for assinado sem garantir à Rússia tudo o que Putin prometeu em fevereiro de 2022, ele precisa que seu povo veja isso como positivo. A história que Putin precisa contar é: isso não foi um fracasso russo. A Ucrânia voltaria à Rússia se não fosse pelo Ocidente. Se Putin mantiver essa narrativa, pode sair da Ucrânia mantendo o controle da presidência russa. Mas ele precisa agir agora. Quando você observa a mensagem silenciosa por trás das palavras que Putin está dizendo, começa a perceber a preparação que está sendo feita. Putin sabe que perdeu, como mostra seu discurso após o desfile. Agora, a questão é, até que ponto o Kremlin consegue difundir sua nova narrativa entre o público antes que Putin encerre a situação? Essa pergunta pode levar meses para ser respondida. A cada dia até o fim da guerra na Ucrânia, a posição de Putin se enfraquece. Afirmamos antes que o público russo está contra Putin. Mais preocupante para o líder russo é que há vozes na Duma de Estado se manifestando contra ele. Uma dessas vozes afirmou que todas as condições para uma revolução como a da Rússia em 1917 agora existem. Quer saber mais? Veja nosso vídeo sobre as declarações do líder do Partido Comunista da Rússia e seu impacto para Putin. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para ver mais análises sobre as palavras de Putin e o que elas realmente significam. E como sempre, obrigado por assistir.